Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa, eu sou professora de Química, Física e Matemática, e a aula de hoje a gente vai estar falando sobre magnetismo. É uma para o terceiro ano. Bem, primeiro eu quero que vocês imaginem uma carga elétrica. Sempre que eu tenho uma carga elétrica, ela vem acompanhada de um campo elétrico. Sempre que eu tenho um objeto que possua massa, ele também vem acompanhado de um campo gravitacional. E vai ser a mesma coisa quando eu tiver um ímã. Quando eu tenho um ímã, eu venho acompanhado sempre de um campo magnético. Este ímã, ele é dividido em polo sul e polo norte, certo? E o campo magnético dentro do ímã, ele irá variar de um polo para o polo seguinte. Novamente, do mesmo polo para o polo seguinte. E assim por diante. Os ímãs, certo? Vocês já devem ter brincado com o ímã quando vocês eram crianças, ou até mesmo hoje, se pegarem um ímã, vocês também vão conseguir realizar. Bem, quando a gente tem atração, a gente não pode ter polos iguais. Por exemplo, se eu tiver um polo norte e outro polo norte, eles não vão se atrair, eles vão se repelir, certo? Então, os polos diferentes se atraem por causa do campo magnético, ok? O que vai acontecer aqui? Ainda dentro do campo magnético, eu tenho também uma orientação. O campo magnético ele sai de um polo e vai para o outro polo. Como assim, professor? Ele sai do polo norte e vai para o polo sul. Então aqui eu consigo orientar setinhas, estão vendo? Para eu saber da onde ele está saindo e para onde ele está indo. Sempre saindo do norte e indo para o sul. Ok? Ok. Se eu pedir para vocês, por exemplo, que me deem a orientação neste ponto, qual que será a orientação do campo magnético? Será para a direita, certo? Girando o campo magnético, será para a esquerda. Por exemplo, neste ponto, qual será a orientação do campo magnético? Novamente para a direita. É só vocês seguirem as setinhas, fica fácil de entender, ok? Bem, falando ainda sobre campo magnético, eu quero que vocês se lembrem do campo magnético da Terra. Todo mundo já deve ter assistido, certo? O Vingadores, a Era de Ultron. Vocês já devem ter ouvido pelo filme conhecido como Não seria bom a Terra ter um escudo, certo? Campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre ele é responsável por de e assim por diante, ok? Então, esse campo magnético ele consegue muitas vezes repelir certas coisas que poderiam, vamos dizer, ok. Então, como a gente teve ali, também vai ter um campo, certo? E a gente já conhece lá da geografia que aqui na parte de cima a gente tem o Polo Norte, certo? Esse norte-sul que a gente aprende na geografia, ele não está correto quando a gente vê magnetismo. Por quê? Lembrem da bússola. A bússola, ela sempre aponta para o norte, certo? Essa parte vermelhinha aqui, ela aponta sempre para o norte. Então, quando ela aponta para o norte, ela aponta para esse norte, certo? Só que o norte não pode ser atraído pelo norte, lembra? Então, o que acontece? Este norte a gente vai chamar de norte geográfico. É uma convenção que a gente fez na geografia. Mas o norte geográfico, ele é também o sul magnético da Terra.
Então, prestem atenção que é ao contrário. O norte geográfico é o sul magnético. E o sul, aqui de baixo, na verdade, será o sul geográfico, porém, o norte magnético. Professora do céu, agora eu não entendi nada. O que aconteceu aqui? Se a bússola, a parte vermelha, aponta para o norte, prestem atenção na orientação do campo magnético. Ele vai sair daqui de baixo, que é o norte magnético, e vai para o sul magnético, que é o norte geográfico. Então, ó, ele sai daqui e vai para lá. Sai daqui e vai para lá. E assim por diante, certo? Então, se eu colocar uma bússola aqui, para onde ela vai estar apontando? Para cá, que é a orientação do campo magnético, vocês estão percebendo? Então, para apontar para cima, eu preciso ter o norte sendo o sul magnético, ok? É um pouco difícil de entender, mas vocês vão sempre lembrar que é ao contrário. O norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético, ok? Professora, meu Deus do céu, para que tudo isso? Eu quero que vocês saibam o que é o magnetismo, porque nas próximas aulas a gente vai começar a estudar o eletromagnetismo, que é a elétrica junto com o magnetismo, que foi descoberto por um cientista chamado Michael Faraday, certo? Tanto é que eu indiquei para vocês assistirem a série Cosmos, o episódio 10, que fala sobre a vida um pouco do Faraday e sobre as descobertas que ele fez. Bem, vocês vão perceber daqui para frente que essa matéria vai ser muito importante na vida de vocês, que ela mudou gerações e gerações. Hoje é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato